adorar ao Senhor nessa manhã. Não peça nada, apenas adore a Ele. Adore ao Espírito Santo de Deus. Ele está entre nós. Ele está neste lugar, com as suas mãos estendidas para abençoar e os seus ouvidos abertos para ouvir o seu clamor nessa manhã e a sua adoração. Receba, Senhor, a nossa adoração, palavras de gratidão. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e graça e favor. Nós queremos agradecer a Ti, Senhor, porque a Tua presença, ela é real, ela é maravilhosa. E é melhor um só dia em sua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então adora Ele. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Diga isso. E não vão me impedir de caminhar. Declare de todo o teu coração: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé.
Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo. Só vocês declarem isso. Rompendo em fé. Minha vida do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou. Diga, vou lutar. Vou plantar. A cada dia vou viver. A cada dia. Levante suas mãos dos céus, rompendo em fé mais rompendo uma vez. Em fé. Minha vida se rompendo em fé. Com ousadia lutar e vencer. A cada dia vou viver. Nosso Deus, nós estamos diante de Ti nessa última ceia do ano. Estamos a poucos dias do final de 2024 e pedimos a Ti que hoje o Senhor venha sobre a nossa vida com a Tua presença, Pai, de uma maneira tão grande, de uma maneira tão forte, que todos vão sentir a Tua presença neste lugar. Meu Pai, até essa pessoa que chegou aqui hoje preocupada, ela vai sair daqui sentindo a leveza da Tua presença, porque o Senhor leva a nossa carga, a sua pra gente é leve. E eu lhe peço a Ti que o Senhor venha visitar cada pessoa agora, e com Teu Espírito, Pai, faz a Tua obra. Meu Deus, vai visitando o coração, vai visitando a alma, vai visitando o espírito, vai tirando do ombro o peso que essa pessoa carrega. Oh meu Deus, vai tirando do ombro o peso que essa pessoa carrega e vai começando, Pai, a fazer uma obra grandiosa na vida de cada pessoa. Hoje deve ser o dia, a melhor ceia do ano, a melhor ceia de todos os tempos nessa igreja, e eu lhe peço que assim seja. Eu lhe peço, meu Deus, que a palavra fale forte ao coração dessa pessoa. Eu lhe peço, meu Deus, que ela possa de fato romper em fé, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pai querido, nós queremos a Tua presença, nós queremos a manifestação do Teu poder. Meu Deus, em nome de Jesus, a manifestação do Teu poder que esteja sobre este lugar, sobre a vida de cada um, e eu te peço isso para a Tua glória, e quem crê diga amém, e pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia. Amém. Pode sentar em nome de Cristo. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, você já pode abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 21.
Você já parou para pensar, irmãos? Hoje é dia 8. Na saída? Ah, tá. Ok. Hoje é dia 8 de dezembro. Quer dizer, faltam apenas 23 dias para terminar o ano. Reta final. Louvado seja o Senhor que trouxe a gente até aqui. Como diz a Escritura, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Eu queria falar com você hoje do desafio que o Davi teve de vencer um cansaço. Que eu acho que é um desafio que todos nós passamos, né? E eu, meditando nessa mensagem, eu cheguei a uma conclusão, irmãos. O cansaço, esse tipo de cansaço que o Davi venceu, nem sempre a gente vai conseguir vencer sozinho. É um erro a gente achar que vai vencer esse cansaço, esse tipo de cansaço, sozinho. A gente precisa de pessoas que nos envolvam, que se coloque na brecha por nós, que esteja sempre ali orando, pessoas que a gente possa recorrer, né? Ligar para a pessoa, entrar em contato, e a pessoa fala assim, poxa, glória a Deus, vou te ajudar, e a pessoa te dá uma palavra que te levanta, a pessoa ora por você. Nós precisamos entender que alguns cansaços que a gente enfrenta na vida, nas batalhas que chegam, sozinho a gente não vai conseguir. Aí você vai pensar, mas a gente é de Jesus, então a gente é fraco. Bom, Jesus falou, digo fraco, sou forte. A Bíblia fala isso. Digo fraco, sou forte. Mas, irmãos, o fato de você precisar sempre de ter alguém para te ajudar nessas horas, não te diminui. Não te diminui. Você não tem momentos da nossa vida que você não tem que enfrentar suas batalhas sozinhos. Se tentar sozinho, vai ficar para trás. Amém, pessoal? Lógico que a gente nunca está sozinho, Jesus está sempre com a gente, o Espírito Santo sempre com a gente conhece tudo isso, mas eu estou falando de pessoas que estão bem com Deus, como você, ou até mais do que você, pessoas que você pode recorrer para te atender na hora da aflição, pessoas que podem clamar a Deus junto com você, te dar uma palavra que te levanta. A gente precisa aprender a vencer esses momentos difíceis, cansativo demais, que faz a gente ficar esgotado. Não sei se você já chegou nesse ponto de se sentir esgotado, esgotada, de sentir que, poxa, agora acabou tudo. E de repente vem alguém, te dá uma palavra, te abraça, te dá um afago, faz uma oração com você, levanta a sua fé, e você então sai daquilo ali, de um momento que você achou que não podia sair mais. A gente vai ver isso aqui com Davi, o grande rei Davi. Amém, Jesus? No versículo 15, a gente já viu várias coisas, vários desafios, né? O Davi vencendo o gigante, os filisteus. Bom, esses filisteus sempre tiveram na vida do Davi ali, batalhando contra o Davi. Versículo 15 diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos. Então Davi estava sozinho? Não. Com ele estavam seus. Só que esses servos não são qualquer pessoa, tá? Esses servos foram escolhidos a dedo, como dizem. Não é qualquer pessoa, são pessoas valentes igual ao Davi. Então o Davi não se cercava de qualquer pessoa. O Davi se cercava de pessoas santas, ou de pessoas valentes, de pessoas que sabiam batalhar como ele, que pensavam igual a ele, que andavam como ele, que obedeciam, que eram servos. E aí já fica a primeira lição para a gente, né? A gente tem que saber com quem a gente tem andado, né? Quem é que está cercando a gente? Aquela pessoa que está te dando um tapa nas costas, porque você está bem, mas quando você está mal, pula fora do barco e te deixa sozinho. Tem que saber com quem você tem se cercado. Mas a gente vai falar disso mais à frente. Então desceu Davi para lutar contra os filisteus mais uma vez, e ele levou com ele os servos, e tanto pelejaram contra os filisteus. Fala você aí, o que aconteceu com Davi?
que Davi se cansou. Aqui é onde começa a mensagem. O Davi, o grande rei Davi, sentiu. Então ele luta contra o gigante Golias, ainda jovem, sem experiência, pastor de ovelhas. Aí depois ele vai tomando experiência de batalha. Ele vence os filisteus, tem várias guerras dos filisteus. Na semana passada eu comentei com vocês que os filisteus, quando souberam que ele foi colocado como rei de Israel, todos os filisteus subiram contra o Davi. E quando subiram contra o Davi desceu para onde? Quem lembra? Para a fortaleza. Amém, Jesus? Falou com Deus e subiu de novo, e aí venceu. Então ele já estava lá em posição de guerra, mas ele preferiu descer, humildade, lembra? Humildade e obediência. Primeiro ele desceu, foi na fortaleza, que para a gente hoje é a palavra, humildade. Viu a direção de Deus, obediência. Subiu e venceu os filisteus. Amém, Jesus? Agora os filisteus vêm de novo. Os filisteus sempre estavam na vida do Davi. Só que dessa vez, o Davi entra na guerra com os filisteus e ele fica cansado. O Davi era fraco? Era qualquer um? O homem era de Deus, irmãos. O homem era de Deus, muito de Deus. Deus fala que quando vai mandar o Jessé consagrar o jovem Davi, ainda jovenzinho, ele fala: eu achei na casa do Jessé, quando ele vai consagrar o Davi, né? Ainda novinho, ele fala: eu achei na casa do Jessé um rapaz, um homem que é segundo o meu coração, vai lá. E era o jovem Davi, que até então era só pastor de ovelhas. Mas mesmo pastor de ovelhas, ele já mostrava a valentia dele, lutava com ursos e leões. O garoto era demais, depois cresceu e continuou sendo. Era valente. Só que nessa batalha contra o inimigo, que ele já estava acostumado a batalhar, dessa vez o Davi ficou cansado. Irmãos, não fique agora achando que você é fraco, derrotado, porque você está enfrentando uma batalha que parece que você não vai vencer, que está te deixando cansado. Mas procura aqueles que estarão unindo a fé com você. E nessa hora, às vezes, não é nem quem está mais perto, sabia? Porque às vezes o marido não está na mesma fé que a esposa não está na mesma fé que o marido. Às vezes é um pastor mesmo, é um obreiro, é um irmão da igreja, é uma amizade da igreja que você conhece. É uma pessoa que está sempre para cima, sempre cheio de fé, que tem sempre uma revelação, tem sempre uma palavra. Eu estou falando de pessoas, lógico. Geralmente a gente orienta você a ir para onde? A palavra é a nossa fortaleza. Na semana passada eu comentei, na outra mensagem eu comentei, que ele, quando os filisteus se levantam contra ele, ele desce para a fortaleza, fala com Deus e sobe, e vai para a batalha e vence. Mas aqui ele vai levar os seus servos, e são esses servos que vão ajudar o Davi no momento de fraqueza. Eles vão pegar o Davi e vão colocar o Davi para trás deles. Deixa com a gente, Davi. Você guerreou tanto por nós, agora é a nossa vez de guerrear por você. Essa hora vai chegar. Essa hora vai chegar para você e essa hora vai chegar para mim. E aí não adianta você dar uma de valentão, de valentona. Não, eu sou santo. Não, eu tenho poder. Não, eu tenho a fé. Não, você está fraco, você está cansado. Deixa alguém cobrir você, colocar você para trás. Não vamos lutar por você com Jesus aqui. Aí nós invocamos a Deus e você vence. Deixa alguém te orientar, deixa alguém te dar uma palavra. E isso não pode ser qualquer pessoa. Então não se cerque de qualquer pessoa. Quando você estiver cansado das suas batalhas, não vá atrás de ajuda em qualquer pessoa. Não busque qualquer pessoa para te ajudar, porque a sua batalha é espiritual. Não, pastor, meu cansaço é físico só. Se eu dormir, eu acordo. Tá, tudo bem. Tem gente que pensa assim, né? A gente vai, ao longo da mensagem, você vai ver que não é sempre assim não, tá? Cuidado com os frouxos. Cuidado com quem? Tem muita gente na igreja frouxa. Não fica triste comigo, irmão. Mas não tem muita gente na igreja frouxa? Tem ou não tem? Tem, irmão. Ué? Tem muita gente na igreja frouxa.
Com Jesus teve um frouxo que largou tudo. Traiu e depois se matou. Não teve nem coragem de pedir perdão. Não teve nem coragem de se arrepender. E se suicidou. Até com Jesus teve os frouxos. Cuidado, irmão. Não adianta você ficar atrás de pessoas pedindo ajuda, oração para pessoas que são frouxas. Que vivem chorando pelo canto, reclamando e murmurando de tudo. Você nunca viu o Provérbios 20... eu até separei aqui. Coloca na tela, não precisa ir na Bíblia não. Você nunca leu Provérbios 24:10? Ninguém nunca pregou isso para você? É impossível, né? Bota aí Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser o quê? Essa pessoa que na hora da aflição se mostra frouxa, você tem que ter cuidado, porque sabe por quê? Porque o frouxo, ele te abandona na hora da aflição, irmão. Se ele estiver se afogando, você acha que ele vai mergulhar atrás de você e vai levar você para a areia novamente? Ele vai pular fora. Você vai se afogar sozinho. Entende isso? Então, às vezes é um parente, te ama muito, mas não sabe, não conhece a Bíblia, não conhece a revelação, não tem uma palavra, não tem uma revelação, não tem uma oração. Ele tenta te ajudar contigo, ele te entope de remédio, mas não tem a fé para lhe dar, não tem a palavra para lhe dar, não tem uma oração forte para fazer. É alguém que te ama, mas eu estou falando de fé, tá, pessoal? É frouxo. Estou falando de fé. Se você é bombadão, não vai me bater lá fora, não. Não estou falando não estou falando de você bombadão, não. Eu estou falando de fé. Amém, Jesus? Porque o magricelo às vezes tem fé e é muito mais forte do que aquele que é bombadão, mas qualquer coisinha... Não tem gente que é frouxa de... Tem gente que é muito frouxa, irmão. Se espetar o dedo... Ai. Você olha, tem um pontinho preto no dedo dele. Um pontinho preto, irmão. É só ir, vai. Daqui a pouco tirou, puxou... Acabou. Mas que frouxidão é essa? E tem gente que na fé está igualzinho. Qualquer coisa abala a pessoa. Aí aquela pessoa está bem, você está mal, e você é valente. Você está mal, aquela pessoa, você quer a ajuda dela, mas aquela pessoa não tem condição de lhe dar uma palavra, uma revelação, algo que te levante, uma oração que te cure, que mude a sua vida. Não tem. A gente tem que se cercar de pessoas valentes, que entendem a palavra. A gente tem que entender a palavra. A gente tem que ser valente para ajudar as pessoas quando precisam. E a gente tem que se cercar de pessoas valentes que possam nos ajudar também. Não podemos ser esse frouxo de Provérbios 24:10, que na hora da angústia pula fora do barco e não se ajuda e nem ajuda ninguém. Não estou dizendo que você tem que abandonar ninguém, não, pelo amor de Deus. Estou dizendo que você tem que ter um cuidado, porque todos nós, mesmo sendo valentes, temos o nosso momento de cansaço. Temos o nosso momento que, sabe, quer chutar o pau da barraca. Aquele momento que a gente fala assim, não vou mais fazer isso não. Nem adianta me dar nenhuma missão. Estou cansado disso, está dando tudo errado. Não está dando certo. Tem que ter um cuidado muito grande. Diga amém, Jesus? Muito grande. Porque senão você começa a perder suas batalhas. Nós temos que reconhecer se estamos cansados e procurar ajuda na palavra, em Cristo Jesus, mas em pessoas que estão em nossa volta, que estão na mesma fé, que são valentes como nós e não estão passando o que a gente está passando, mas ele pode me ajudar, ela pode me ajudar. Por quê? Porque são pessoas valentes como eu. Eu não estou entregando meus pontos, eu só estou cansado. O Davi estava cansado. E você vai ver o que eles vão fazer com Davi. Mas antes, o Davi era valente ou não era? Mas estava cansado, estava ou não estava? É o que acontece com a gente às vezes. Então não deixa o diabo dizer que você não presta. Não, você só está cansado. A situação agravou e você só está cansado. Você precisa de gente valente como você para te levantar e te tirar do cansaço. Tá certo? Bom, aí você vai falar assim, mas a gente é ser humano. Eu ouço muito isso, né? Você já deve ter escutado, talvez até falado. Mas a gente é humano, a gente falha, sabe como é? A gente também é carne, então a gente falha muito.
Você está dando desculpas para a sua fraqueza. Você precisa começar a vencer isso aí. Amém, Jesus? Precisa começar a vencer. Você é valente. Você precisa começar a vencer. Bom, tá bom. Então nós somos fracos. Tá. Eu vou aceitar o que você está falando. João capítulo 4. Vamos ali em João 4 rapidamente. Vamos aprender com o nosso mestre. Eu vou voltar lá, tá? Segundo Samuel. João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora. A hora sexta é o meio-dia para a gente, já era quase meio-dia. Então o sol estava chegando lá no pico, né? Aquele sol pesado, quem mora em Bangu sabe muito bem o que é isso, né? Aquele sol forte na moleira. E Jesus está passando. Mas a Bíblia fala que Jesus cansou do caminho. Irmão, se Jesus cansou, imagina aí você. Não, mas então, não julgue uma pessoa, sabe? Não julgue uma pessoa que você sabe que é forte na fé, mas que está passando por um momento muito difícil. Estenda a mão e ajude essa pessoa. Você sabe que essa pessoa é de fé. Ela só está passando por um momento difícil e ela está cansada. E você tem que ser aquele que vai levantar o cansado. Aquele que está se sentindo oprimido, sobrecarregado, você tem que ser Jesus para essa pessoa. Você tem que levantar essa pessoa. Ele leva o nosso fardo pesado e nos deixa o dele que é leve, ele falou. Eu tenho que fazer isso por aquela pessoa. Amém, Jesus? Nós temos que estar preparados. Eu e a minha esposa, quando ela não está bem, eu tenho que levantá-la. Eu tenho que ser o forte na fé para levantá-la se ela não estiver bem. Então, se ela estiver cansada e falar para mim, vou largar tudo porque eu estou cansada disso aí, eu tento dar tudo errado, eu marco a reunião e ninguém aparece. A gente passa muito por isso, tá? A gente marca a reunião com as lideranças e ninguém pode ir, marca a reunião com o obreiro, falta um monte de obreiro, marca a reunião ministerial, falta um monte de gente. Você acha que isso não quer desanimar a gente? Desanima. Às vezes, quando a gente, como pregador, a gente fica meio desanimado. A gente convoca as pessoas para fazer alguma coisa na igreja, não aparece ninguém. Dos 400, 500 pessoas, aparece 3, 4 para ajudar. Você acha que isso não desanima? Desanima. Você acha que o pastor fica como? O pastor desanima. Você marca uma coisa, não acontece. Você marca outra, não acontece. Porque ninguém se anima parece que o pastor está sozinho. Ninguém está na mesma fé que ele. Mas será que eu estou ensinando errado? O pastor começa a querer questionar. Se deixar, o diabo entra, irmão. Eu já vi pastores assim desanimados. Pastor, mas não dá nada certo. Eu acho que é a igreja, eu acho que é a ovelha, eu acho que é o obreiro. Eu falei, irmão, você está botando culpa em todo mundo. Você está indo para um lado errado. Se levanta, irmão. Eu já tive que dar alguns apertos em alguns pastores que estavam completamente na conversa. Você vê, a pessoa está desanimada porque as coisas não estão dando certo. Jesus se cansou. Aquele caminho foi cansativo para Jesus. Ele logicamente que ele estava num corpo humano. Então ele se cansa no caminho. Aí quando ele se cansa no caminho, o que ele faz? Perto do meio-dia já, tá? Ele vai, está cansado. Vai. Aí ele acha uma fonte. Ele vai sentar perto da onde? Então, se você está cansado, estressado, não é só passear para a praia. Não é só passear para a serra. Não é só fazer uma boa viagem. Não é só isso. Você vai voltar e os problemas estão lá. Tudo vai voltar. Se você está cansado fisicamente, não adianta ficar sábado o dia todo deitado no sofá, vendo Netflix, com o celular na cara assim, atrapalhando a sua visão, destruindo a sua visão, passando lá aqueles TikTok, aquelas coisas todas lá.
E vendo um monte de vídeo, série, e vídeo, filme. Tô o dia todo deitado. Não, porque eu estava cansado, precisava descansar. Você não vai descansar. Você não está buscando a fonte para trazer descanso para você. Você está errado, você está em outro lugar. Jesus cansado senta na fonte. Está dando a dica para mim. Então não adianta só viajar. Eu até posso viajar, até faz bem uma viagem, mas eu preciso me envolver com Deus. Eu estou cansado, se a minha mente cansa, meu corpo cansa, irmão. Muita gente está sentindo esgotamento físico e está pensando que é só ir para a praia descansar, para a serra descansar, porque eu estou esgotado fisicamente. Mas o seu físico está esgotado porque a sua mente está se esgotando. E se você não tomar uma atitude, não buscar ajuda, não orar a Deus, não meditar na palavra, não se consagrar mais a Deus, você vai se esgotar. Amém, Jesus? Pela primeira vez você vê um Davi, um grande valente de Israel, cansado de lutar contra os filisteus, porque ele vencia todas as batalhas contra os filisteus, mas dessa vez a Bíblia fala que ele está cansado. E graças a Deus que ele levou os amigos para a batalha. Os servos, que não eram servos, qualquer tipo de servos. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? E então, quando ele se cansa daquele caminho, onde ele senta? Junto à fonte. Então, não é só fazer o social. Não é só achar que, porque você está esgotado fisicamente, é só dormir o dia inteiro, ficar no quarto o dia inteiro, dormindo o dia inteiro, só internet, filme, deitado no sofá, de barriga pro ar, a vida inteira, o dia todo. Acorda assim, dorme assim. Não. Você vai ficar pior ainda, vai entrar depressão, vai entrar ansiedade. Você tem que se levantar. Você tem que buscar pessoas que te ajudem. Você tem que ler a Bíblia, buscar revelação, você tem que orar a Deus. Se você está cansado, precisa se consagrar mais. Precisa ir para a fonte. Amém, pessoal? Precisa ir para a fonte. É perto do meio-dia. Jesus podia ter parado em qualquer lugar. Não, estou cansado. Mas ele foi, vencendo o cansaço, até que ele achou uma fonte. Vamos parar aqui. Estou aguentando mais. Diga amém, Jesus. É tremendo, irmão. O mestre sempre ensina coisa boa para a gente. Mas a gente pensa que é só mergulhar no mar. A gente pensa que é só passear na floresta. Não é só isso. A gente precisa buscar mais a Deus. Eu vou te falar uma coisa, confessar. Eu me arrependi de não ter repetido esse ano ainda a reunião das 7 horas. Aquela reunião viva que a gente fez. Que coisa boa, irmão. Ficar no altar 7 horas ali, adorando, pregando com o pessoal. Alguns ficaram 7 horas com a gente, alguns foram embora, outros chegaram depois, ficaram menos horas, mas ficamos 7 horas aqui com a igreja sempre cheia. Teve uma rotatividade, mas a igreja sempre cheia, todo mundo buscando a Deus, de 13 horas até 8 horas da noite. Mas que coisa boa que foi aquilo. Eu me arrependi de não ter feito outro no final do ano. Nesse final, ter tirado um sábado de dezembro para fazer isso. Me arrependi, só vou poder fazer em janeiro agora. Estava pensando nisso ontem, falei, poxa, eu devia ter feito. Convocado todo mundo de ministério e ter feito uma reunião dessa. Mas às vezes a gente faz uma reunião pequena, ou então uma reunião como essa, tem gente que não quer vir, irmão. A pessoa está deixando a fraqueza, o cansaço tomar conta. O Davi passou por isso. Eu tenho que estar preparado para vencer esse desafio. Amém, Jesus? Irmãos, é um desafio. O dia de se cansar, de cansaço, vai vir para todo mundo. E eu preciso de ajuda. E eu preciso buscar Deus mais do que eu busco. Ler mais do que eu leio. Orar mais do que eu oro nessas horas. Mais do que o normal. E eu preciso me cercar de pessoas que fazem a mesma coisa. Não adianta me cercar de pessoas que vão ficar alisando minha cabeça. Ai, coitadinho dele. Ai, coitadinho dele. Olha como é que ele está estressado. Olha como é que ele está cansado. Não adianta nada isso, irmão. Nada.
Só vai massagear a égua. Mas não adianta nada isso aqui, não te levanta isso. Você precisa ficar junto à fonte. Diga amém, Jesus. E não pode sair de lá. Fala assim, esgotamento físico. Jesus te deu o segredo para esgotamento físico. Fica perto da fonte. Fica perto de pessoas que vão ter a palavra para te dar. Fica perto de pessoas que vão ter uma oração boa para fazer por você. Ficam perto de pessoas que vão te levantar. Que não vão aceitar você daquele jeito. Você está lá o dia todo deitado, nem banho quer tomar. E a pessoa chega e fica chorando com você, não adianta nada. Agora, se a pessoa chegar e falar assim, não, Jesus te dá saúde, vamos tomar banho, que história é essa? Essa é a pessoa forte que você precisava. Essa é a pessoa valente que você precisava. E a pessoa valente vai falar umas verdades na sua cara que você não vai gostar. Você vai ficar até aborrecido, porque essa pessoa é valente, ela fala mesmo. Ela é valente. Mas se você começar a obedecer, você vai se levantar. Amém, Jesus? O aborrecimento vai dar lugar ao amor. Você vai amar aquela pessoa. Você vai falar assim, caramba, essa pessoa me ajudou de verdade. Está dando para entender, sim ou não? E tem que valorizar essas pessoas. Tem que valorizar. Porque são essas que te levantam. São pessoas valentes, como você é valente. Só que você está passando por um momento em que você está cansado. E o Davi passou por isso. E Jesus passou por isso. E não foi só no físico, não. Vai agora para Lucas 22. Alguém pode falar, cansou fisicamente, vai para a praia, descansa, acabou, voltou. Vai para a serra, descansa, acabou. Fica em casa o dia todo, dormindo, já descansou. Uma boa noite de sono, acabou. Já acordou descansado. Acordou descansado, mas tem que pagar ainda o aluguel, ainda tem que pagar o carro, ainda tem que pagar a casa. Você tem que identificar o que fez você ficar cansado. Porque senão você está cansado fisicamente, vai lá, dorme bem, ar-condicionado, calor desse, dormiu direitinho, chega de manhã, tô até melhor. Mas no final do dia está esgotado de novo, porque é aqui a coisa. Os problemas continuaram. Então não é só, a gente pensa que é só o físico, não é a alma. É ataque na sua alma, é ataque no seu espírito. E você precisa de pessoas que te ajudem. Não estou desprezando o que você tem que fazer. Você tem que continuar sendo valente, buscando a palavra, consagrando, orando, buscando. Mas é bom se cercar de pessoas que sejam valentes como você e possam te ajudar no momento em que você se cansa. Amém, pessoal? Por isso é até importante você estar sempre dentro de uma igreja. Congregando numa igreja, tendo pastores e obreiros, pessoas que podem te atender, orar por você, cobrir você com oração, pessoas que podem estar sempre presentes com uma revelação. Amém, pessoal? É importante congregar, é importante fazer parte de uma congregação, é importante demais isso. Eu não sei por que alguns cristãos entraram nessa vibe aí de não precisa de igreja, tá conversa fiada aí. O diabo botou no coração de alguns crentes que não precisa frequentar a igreja, não precisa membrar numa igreja, e alguns aceitaram isso. É uma pena essa história. Mas a gente sabe que precisa. E isso é uma das razões de precisar disso. Bom, então em Lucas 22... Espera aí, deixa eu passar aqui que eu voltei demais. Lucas 22, versículo 39. Lucas 22, 39. E, saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E, quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Então Jesus está de joelho orando, e os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, estão mais atrás, também deveriam estar orando, porque Jesus manda eles orarem, e Jesus está sozinho agora. A oração de Jesus, versículo 42, ele dizia assim, na oração dele: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus era mais que valente, sim ou não? Até o mais que valente cansa.
Caramba, irmão. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Ele não recebeu o conforto de qualquer um. Foi um anjo que veio para confortar Jesus. Coisa boa, hein? Já sentiu isso? Eu não sei se você já sentiu isso. Você está estressado, cansado, cabeça cheia, você vai para o quarto, vai orar, vai buscar, ora, busca. Aí vem aquele refrigério, você sai dali renovado, fortalecido. O anjo do Senhor veio para te confortar. Amém? Ele continua fazendo isso por nós. E apareceu-lhe o anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, ele orava mais intensamente. Então ele está confortado, mas a agonia aumentou, irmão. A gente está falando de Jesus, tá? Não é qualquer valente, não. A gente está falando daquele que é mais valente do que o valente. Ele então, a agonia aumenta. E olha que o anjo veio confortá-lo, hein? E o seu suor tornou-se em grande gota de sangue, que corriam até ao chão. Eu separei aqui, só para você ter uma ideia do que Jesus passou. Estamos falando do mais valente de todos, tá? Ninguém era mais valente que Jesus. Ninguém é. Nem era, nem é. Amém, pessoal? A gente está falando daquele que é mais valente. Eu quero que você entenda que o seu cansaço, se você está passando por isso, não se isole. Não fique em casa enclausurado. Não fique achando que Deus te abandonou. Não fique achando que você não vale nada. Que você é uma pessoa que não merece mais servir a Jesus Cristo. Esquece esses pensamentos. Você está cansado, é só isso. É só isso. Deixe o mais valente chegar, deixe pessoas que são valentes igual vocês se aproximarem, para que você possa ter essa ajuda e sair disso, só isso. Mas não se renda, não se entregue. Amém, Jesus? A esse cansaço, que é físico, mas na maioria das vezes é na alma, no espírito, que afeta o seu físico. Bom, e afeta, tá? Olha aqui, ó. O que é esse suar sangue de Jesus? O suar sangue é chamado de hematidrose. É uma enfermidade chamada hematitrose. Essa reação é produzida diante de condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessário uma fraqueza física. Olha, isso aqui eu busquei na internet. Não vai aparecer porque eu nem passei. Depois você pode até colocar para o próximo culto se quiser. Mas eu não separei, não. Começa com uma fraqueza física. Então, você está sentindo esgotamento físico, é hora de você parar, irmão. É hora de pensar. É hora de se exercitar, se alimentar melhor. Tem gente que está cansado porque vive à base de pizza e hambúrguer, irmão. E batata frita e Coca-Cola. Como é que esse corpo vai suportar? Não suporta, irmão. O corpo uma hora vai gritar. Você vai sentir abatimento, esgotamento físico, porque você se alimenta muito mal. Muito mal, uma hora vai gritar. E quando começar a gritar, se você deixar, você vai se abater. Tem que se alimentar, tem que se exercitar, tem que buscar a Deus, tem que tentar dormir melhor, tem que parar de ir dormir. A gente tem essa mania feia, irmão. Vai deitar com o celular na mão. A gente tem que perder essa mania. Vai deitar o celular, deixa na sala carregando lá, ou então nem deixa carregando para não correr risco de estourar nada lá, mas deixa na sala, deixa longe de você. Faz tudo que você tem que fazer com o celular, pelo menos 1, 2 horas antes de dormir. Depois que for dormir, esquece o celular. Mas é uma coisa, parece que o celular, parece que eu tenho 6 dedos agora. São 5 dedos e o celular não sai da mão. Não, você vai ver que lá com Davi, tinha um gigante de 6 dedos. O Davi estava tão cansado que não enfrentou o gigante. A gente vai voltar lá daqui a pouco, você vai ver. Amém, Jesus? Mas o ser humano, parece que agora tem 6 dedos. Ele tem os 5 e mais o celular que não sai da mão de jeito nenhum, irmão. Mas de jeito nenhum. E a pessoa dorme e o celular cai na cara dela, assim, pá. Cai no chão. Alguém já dormiu e o celular caiu no chão que você cochilou? Já aconteceu comigo. Pá! Meu Deus. E eu estou preocupado mais com o celular quebrado do que com o meu sono. A gente tem que parar com essa mania de levar celular para a cama. Você é casado, homem de Deus. Leva a sua esposa para a cama, não o celular. Leva seu marido para a cama, não o celular.
Para de ter 6 dedos. Agora eu gostei dessa. Essa aqui saiu agora. Gostei dessa. Para de ser uma pessoa de 6 dedos, 5 e mais o celular, que não sai da sua mão também. A gente precisa vigiar, porque a gente está vivendo essa época de muita tecnologia, de muita coisa. O celular cada vez mais parecendo computador, você tem tudo ali agora. Eu quase não uso computador. Eu uso tudo no celular. Está tudo lá. Tudo que eu quero fazer está ali. Entendeu? Então, assim, tem que ter cuidado. Por quê? Essa hematidrose que faz você suar sangue, que faz a pessoa suar sangue, que fez Jesus suar sangue, começou com um cansaço físico, fraqueza física, esgotamento. Lá no caminho do Jacó, ele tem esgotamento físico, ele senta na fonte e ensina para a gente o que tem que fazer na hora do esgotamento físico para não chegar ao limite e você depois perder o juízo. Entendeu? E ele estava então esgotado fisicamente. Fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção. Olha aí. Aquela sensação do que ele ia passar na crucificação, aquilo gerou para ele um esgotamento moral tão grande, fez ele cair de uma maneira assim, abaixar a bola, como a gente fala hoje, né? A gente está falando do mais valente, irmãos. A gente não está falando de Pedro, de Tiago, do Paulo, do Ciro, não. A gente está falando do mais valente, de Jesus Cristo. Olha a oração dele: Pai, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice. Então ele está esgotado, ele está abatido. Ele está vendo que o Pai vai fazer ele passar por um sofrimento que não tem como mensurar o sofrimento. O próprio Pai vai fazer ele passar por isso. E no momento que ele está tão esgotado fisicamente, ele também está esgotado moralmente, porque ele está vendo o que ele vai passar, ao ponto de pedir ao Pai para passar dele aquele negócio, se for possível. A gente sabe que o Pai deixou ele passar, graças a Deus, né? Por uma profunda emoção, por um grande medo. O nosso mais valente teve medo. Que isso, eu fico até meio sem jeito de falar isso. Me senti até mal agora. Caramba, é horrível pensar nisso. É ou não é? Pensar que o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto corpo de homem, tá? Enquanto homem, ele sentiu medo. Então, você não é diferente de ninguém. Quando você tiver cansaço físico, mental, você precisa parar e ver o que está errado. Você precisa parar e se cercar de pessoas que estão na mesma fé que você. Não espere chegar no último instante, até quando você já perdeu completamente as forças, não. Já procure ajuda. E a ajuda não é ficar passeando, não é ficar indo para a praia, não. Não é ficar indo para a serra, não. Não é ficar... É buscar Deus, é se cercar de pessoas valentes como você, mas que não estão cansados como você está. O Davi fez isso. Não estou falando contra passeio, tá? Pelo amor de Deus. Quando você viajar, isso faz muito bem para mim, faz muito bem para você e para qualquer um. De vez em quando eu cato a minha esposa, a gente vai para a serra, lá na serra bota um tênis, vai caminhar no meio das matas lá. A gente gosta, faz bem para a gente, mas não é o bastante. Amém, Jesus? A gente precisa ter o envolvimento com Deus e se cercar de pessoas que têm... Irmãos, quando eu falo cercar de pessoas... Deixa eu só dar uma paradinha. Quando eu falo me cercar de pessoas valentes, tá? Não é que uma pessoa vai ficar do seu lado pregando a Bíblia para você no seu ouvido toda hora. Olha, Mateus fala isso, olha, João fala isso, Ana fala isso. Não é isso não, tá? Eu estou falando de pessoas que estão tão envolvidas com Jesus Cristo que ela não vai ter nenhuma mensagem para passar para você, nenhuma palavra que te derruba. Ela não vai ter carnalidade para colocar mais carnalidade em você. Ela vai ter voz santa, palavra santa, conversa santificada. São conversas boas que vai te levantando, vai te levantando, vai te levantando. São orientações boas, conselhos bons, revelações. Conversa sadia, conversa boa que te levanta, que te alegra, que faz você sorrir. Você tem que se cercar de pessoas valentes desse jeito. E não se cercar de pessoas que só vai falar para você: você viu quem morreu?
Viu aquele homem? Está passando em todas as televisões, em todos os canais. Viu? Levou um tiro na cabeça. Para de se cercar dessas pessoas, irmãos. Essas pessoas te puxam para baixo. Você já está cansado. Você não precisa ouvir essas coisas. O que você sentiu? Poxa, eu conheço uma pessoa que morreu com isso. Caramba, irmão, você não tinha que ouvir uma coisa dessa. Você está sentindo uma dor e a pessoa vai te falar que alguém morreu com essa dor? Não. Outro dia eu senti isso aí também, foi só gases. Acabou, vamos embora, está amarrado, vamos orar e vamos levantar. Olha esse louvor aqui que eu descobri, olha que louvor gostoso, e bota o louvor para você ouvir. São pessoas que te levantam, então não é aquela pessoa que vai ficar com a Bíblia atrás de você. Olha o que diz, olha a Bíblia, Bíblia, não. São pessoas que estão perto de você, mas que, transmitem a fé, transmitem coisas boas. Não tem conversa fiada, não tem papo furado, não tem fofocaiada, não tem confusão. A pessoa não vai para a sua casa e fala: sabe o que a sua irmã falou de você? Não tem esse negócio de fofoca. É disso que você precisa, se cercar de pessoas que são santas, que são praticantes da palavra de Deus. Amém? Essas pessoas te levantam. Deus usa essas pessoas. Jesus, o mais valente, olha o que ele passou, irmãos. Fraqueza física, abatimento moral violento, profunda emoção, medo e tensão extrema. Estava tenso, muito tenso. Contrações musculares localizadas. A Bíblia aqui fala que isso produz rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele e então escorre por todo o corpo. Foi o que Jesus passou. O mais valente passou por isso. Amém, Jesus? Só que aí ele está falando direto com o Pai. E o Pai vem e acode ele. E ele vence, mas ele vai para a crucificação. Tem batalhas que, irmãos, você só está cansado. Mas você vai ter que batalhar. Entendeu? Tem batalhas que, se você não tomar uma posição, você vai ser derrotado. Por mais que pessoas te ajudem. O que Jesus falou? Jesus tem 3 valentes perto dele: Pedro, Tiago e João. Jesus falou assim: vocês fiquem aqui. Eu vou lá, porque essa batalha é minha, não é de vocês. Mas eles estavam com Jesus. Eles, deveriam estar, né? Jesus fica chateado com eles, que Jesus vai voltar e estão dormindo, né? Então Jesus vai ficar aborrecido com eles. Então eles não eram valentes? Não, eles eram. Eram sim. Só que estavam aprendendo ainda. A gente tem que saber identificar. E não é fácil. Não é difícil identificar. Amém, Jesus? Porque tem gente que é de Deus, mas ainda está aprendendo e ainda comete muitos erros. E tem gente que é carnal toda a vida. Sai de perto disso. Está cansado? Sai de perto de pessoa carnal. Sai de perto de pessoa que só sabe contar piada para você rir. Só sabe contar piada para você rir. Você dá um riso e depois volta para a fraqueza. Sai de perto de pessoas carnais. Para de ouvir conselho de pessoa que não respeita Jesus Cristo. Estou cansado de ouvir isso, irmão. Cansado. Porque o meu pai, porque o meu irmão, porque o meu marido, eu amo, e me deu um conselho assim. Mas conhece Jesus? Não conhece. Te deu um conselho humano. Você está cansado, quase entregando os pontos. Você precisa de conselhos que vêm da palavra. Tá bem, Jesus? Esses valentes que a gente tem que ter por perto. Os 3 aprenderam. O Pedro foi líder da igreja primitiva, não foi à toa. Ele aprendeu, ele era valente. Só que naquele momento ele ainda estava aprendendo. Tem gente que é valente, tem gente que está aprendendo, mas tem gente que é carnal toda a vida. A pessoa quer te levantar contando piada, pulando, dando cambalhota, falando coisa engraçada, mostrando o vídeo. Em vez de tirar a mídia dos seus olhos, porque tem gente que está assim, de tanto que fica no celular, tá? Isso aqui está acabando com a gente. Tem gente que está fraco com Deus, fraco espiritualmente, fraco fisicamente, mentalmente fraco, porque não larga isso aqui, irmão.
Tudo que é novidade de TikTok, tudo que é novidade de celular, a pessoa tem. Ela sabe de todos os vídeos. Todos. Geralmente eu só sei quando a minha esposa fala comigo, ou quando alguém fala comigo. Porque eu olho muito pouco esses vídeos. Muito pouco. Quando eu estou na celular, geralmente é lendo a Bíblia. Aí, às vezes, uma coisa ou outra a gente vê. Principalmente até porque a gente tem a mídia da igreja. Amém? Tem que ter cuidado com essas coisas. Está dando para entender, sim ou não? Posso voltar lá? Segundo Samuel? Eu ia ler mais coisas, mas nem vou ler, irmão. Acho que Deus já falou que tinha que falar aqui já. Vamos voltar lá, na segunda livro de Samuel 21. Olha o que o nosso mais valente passou, hein? Medo, tensão extrema, abatimento moral, abatimento físico. E foi uma coisa tão extrema que ele começou a suar o sangue. Então as suas glândulas se dilataram e o suor começou a sair com sangue junto. Meu Deus. Isso dizem, né? Que isso é um meio que o nosso organismo tem de expelir o estresse. Então ele se dilata mais para o sangue sair, porque o sangue, para poder não diminuir mesmo o estresse físico, né? Que coisa. O nosso mais que valente passou por isso, irmão. Por que a gente às vezes não passa? Você não tem que se diminuir, parar de falar o diabo fica falando no seu ouvido assim: você é pecadora, você é pecador, por isso você está passando por isso. Olha aí, ó, fulano não passa por isso. Você, nem dá ouvido a esse demônio, irmão. Isso é demônio. Nem dá ouvido a isso. Você é valente, só está cansado. Só isso. Só isso. Vai descansar no Senhor, vai se ouvir quem você realmente tem que ouvir, pessoas valentes como você, pessoas que te levantam, pessoas que não vão ficar te fazendo brincadeira para você rir, mas vão te dar palavra, vão ter conversa santa, práticas santas, que vão te levantar, vão fazer você querer voltar para a vida. Você tem que se cercar das pessoas certas. Segundo Samuel 21, então. Eu li o versículo 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi cansado, por incrível que pareça. O 16 diz assim: e Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, quase 4 quilos a lança dele pesada. Quase 4 quilos. E que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. O diabo vai se aproveitar quando você está cansado. Ele sabe que você está cansado. Ele sabe que você está perdendo a vontade de orar. Ele sabe que você está perdendo a vontade de ler a Bíblia. Ele sabe que você está vindo para a igreja arrastado. Ele sabe o marido que só vem porque a esposa vem. A esposa que só vem porque o marido vem. Os filhos que só vêm porque os pais vêm. Porque a pessoa está vindo arrastada. Porque por ela ficava lá no celular com suas amigas, com seus amigos. Por ele ia para a praia, jogar bola na areia, sei lá, o que ele ia fazer. Ia ficar com os amigos. Por ela, ele ia para a casa da mãe para se almoçar, para sair, passear, para shopping. Ela não iria para a igreja. Mas está indo porque alguém foi. A pessoa está fraca. O diabo sabe, irmãos, quando você está cansado. Você precisa se cercar de pessoas que vão te ajudar na hora do cansaço. Você precisa se cercar com Deus. Se envolver mais com Deus. Quanto mais cansado, se envolver mais com Deus. E não é uma coisa fanática, não. Uma coisa calma. Buscando a Deus. Orando, meditando, buscando revelação, saindo, se levantando. Você precisa se esforçar para isso. Amém, Jesus? Porque o diabo sabe. Quando esse tal de Benob aqui, o Isbi-Benob, quando ele entende que o Davi, ele percebe que o Davi está cansado, ele fala: é agora que eu vou acabar com o rei de Israel. É agora que eu vou acabar com esse homem. Ele matou o Golias. Esse tudo é de família de gigantes, eles se conheciam. Ele matou o Golias. Não, agora eu vou matar ele. Está cansado, está aguentando mais levantar nem a espada. Irmão, tem que abrir os olhos com cansaço. Tem que buscar ajuda. Diga amém, Jesus.
Não deixe chegar numa estafa, ao ponto de você ser internado, ao ponto de você perder a cabeça. Eu já vi pessoas por estafa. Eu já vi gente assim, tá? Crente, por estafa, perder a cabeça. Aí você vai ver, não tem loucura nenhuma, é só cansaço. A pessoa está estafada. Gente que tem problema cardíaco, morre porque, não, o coração era bom, mas estava tão estressado, estafado. Jesus sua sangue, irmãos. Todos nós podemos enfrentar uma situação dessa. Você não tem que se diminuir, você continua sendo valente de Jesus, mas se cerque de pessoas valentes. Amém? O demônio vem. A Bíblia fala que esse bicho, então, esse gigante aqui vai atrás do Davi, aproveitar o cansaço do Davi. Porém, 17, Abisai, filho de Zeruía, o socorreu. Olha que coisa boa. E feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Meu Deus. Então você é uma lâmpada. Você é uma lâmpada, sabe? A sua família, os incrédulos, os que bebem, os que fumam, os que andam fazendo besteira, eles têm que ver em você uma lâmpada. Eles olham, sabe, a lâmpada, as lâmpadas do altar, elas não podiam se apagar, não se deixava elas apagarem. O Davi era uma lâmpada. Para eles, era ele que guiava aqueles homens. Ele era o exemplo para aqueles homens. E aquela lâmpada não podia se apagar. O que eles fizeram? Botaram Davi para trás. Fica aqui, a gente vai te guardar. A lâmpada não pode apagar. Amém, Jesus? Irmão, tem gente para te colocar para trás nessa hora. Tem gente para te abraçar nessa hora. Tem gente para te ajudar nessa hora. Sozinho não vai. Sozinho não vai. Nós precisamos disso. Todos nós precisamos. Jesus precisou disso e foi até o Pai. Se Jesus passou pelo que ele passou, irmãos, cansou daquele jeito, por que você acha que você, só porque você está cansado desse jeito, cansada desse jeito, você acha que é porque você é pecador? Não, você só está passando por uma guerra, você vai vencer. E vai glorificar o nome de Deus quando vencer, porque você é uma lâmpada. O diabo quer apagar a sua lâmpada, ele quer apagar a sua luz, ele não quer você brilhando. Se você brilhar, sua família vai ver seu brilho, sua família vai ver sua lâmpada. Ele vai ver quem você é, o Deus que você serve. Você vai influenciá-los. O diabo não quer você influenciando ninguém positivamente. O diabo quer os valentes de Deus feridos, machucados, reclamando, saindo da igreja, revoltados, enlouquecendo. É isso que o diabo quer. Quando esse Bonebe aqui, Benob, quando esse gigante viu que o Davi estava cansado, foi para cima dele. Agora eu vou matar. Qual foi o nome dele? O Abisai pegou o Davi, botou o Davi para trás. Não, fica aqui. Não. Eu vou guerrear com ele. Você está cansado. E você não vai mais sair com a gente para a batalha, enquanto você não parar. Enquanto você não melhorar. Você está vendo que eles estão guardando o Davi? Você está vendo o que você tem que fazer? Por que você está insistindo se você não está aguentando mais? Por que você está insistindo se não está aguentando mais? Pregadores estão sendo tentados ao pecado. Por que não procura ajuda? Vai esperar cair no pecado, vai perder o ministério, vai perder a vida. Então pode até se afastar da igreja. Marido está sendo tentado. Por que você não fala com a sua esposa? Por que você não fala com o seu pastor? Vai esperar cair na tentação, destruir sua família, destruir sua vida. Mulheres que são tentadas, porque você é valente. Seja valente para buscar ajuda. Vai esperar cair, trair marido, perder família, ficar aquela briga na justiça para ver quem fica com filho, quem fica com casa, quem fica com não sei o quê, aquela confusão toda. Casal de Jesus, irmãos. Mas por que não procura ajuda? Amém, irmãos? Nós temos que aprender a buscar ajuda. Acho que você entendeu agora, sim ou não? Ele bota... Deixa eu ler uma coisa com você para você entender mais. Marca aqui rapidinho. Já estou acabando já. 2 Crônicas, capítulo 21.
Deixa eu ler isso aqui. Deixa marcado, rapidinho. Mais à frente um pouquinho só. Segundo Crônicas 21. Diz assim, no versículo 1. Depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, e Jeiel, e Zacarias, e Azarial. Que nome feio. E Micael, e Zefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E, subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada. Olha que coisa brava, né? Como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe. Então o homem se tornou um péssimo rei. Acabe foi o pior rei que Israel teve, porque tinha a filha de Acabe por mulher. Olha a influência. Jovens, isso aqui é bom para os jovens, né? Que querem namorar. Jovem da igreja, mas só quer saber de namorar. Está namorando qualquer rapaz, namorando qualquer moça, depois se apaixona e casa, vai sofrer. Porque quando a paixão entra, é complicado. Fica namorando, só quer saber, sai de um namoro, vai para outro, sai de namoro, vai para outro, acabou, se apaixona e casa errado, vai sofrer. Esse rei era para ser uma bênção, mas casou com a filha do Acabe e Jezabel. Pronto, foi contaminado. Vocês sabem quem era o Acabe e Jezabel, né? E aí a Bíblia fala assim, tinha a filha de Acabe por mulher e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, agora, o Senhor não quis destruir a casa de Davi. E em atenção ao concerto, à aliança que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Deus fez uma aliança com Davi de todo dia dar a ele uma lâmpada. Todo dia o Davi devia brilhar. Naquele dia ele estava cansado. Como é que o Davi brilhou naquele dia? Com os amigos, com os servos que eram valentes igual a ele. Não era qualquer pessoa que estava perto do Davi. Entendeu por que eu te trouxe aqui? Todos os dias Deus prometeu na aliança: eu vou acender sua lâmpada. A sua lâmpada vai estar acesa, Davi, todos os dias. Eu prometi que a sua casa seria assim. O Josafá dá então aos filhos prata, ouro, tudo, e pega um dos filhos que ele entende que era capaz. Ele pega um dos filhos e dá o reinado. E esse filho se corrompe. Por quê? Porque casou errado. Aí, recado para os jovens, que fica só querendo namorar, namora até pessoa, jovem de Deus, que namora até gente que encontra pela internet. Nem conhecer o sujeito, nem conhecer a sujeita conhece. Quer namorar pessoas de outras religiões, de outras práticas, pessoas que gostam de baladas. Você é de Deus, caramba. Tá 13 anos pensando em namorar, 13 anos tem que estudar. Está pensando em namoro porque vai casar com 14 por acaso? Para que quer namorar agora? Eu sei que para mim é fácil. Eu tenho 57, sou casado, bem casado, então para mim está tudo bem. Eu sei que para mim é fácil falar. 56, aumentei 1, desculpa. Eu senti o seu olhar assim, 57. Senti pelo olhar dela que tinha alguma coisa errada. Eu já me dei 57, está amarrado. Falta 6 meses ainda para 50, 7 meses. Para 57, ô Jesus, estenda esses 7 meses aí. Vocês entenderam então? Deus fez uma aliança de manter a lâmpada dele acesa todo dia, irmão. E é por isso que ele não ia destruir o reinado de Israel. Por quê? Porque era aliança com Davi. Agora o Davi está numa batalha com os filisteus e está cansado. O gigante vai matá-lo. E aí Deus prometeu que a lâmpada dele ia brilhar todo dia. Então logo aparece um valente e bota ele para trás.
E eles tomam uma decisão. E quando você estiver assim, Davi, desse jeito, nós guerreamos por você. Você não vai para as guerras. A gente vai te guardar até você se levantar. É isso que você tem que entender. Não é porque você está caído, cansado, para baixo, que você é um pecador, zero à esquerda, que Deus te esqueceu, que Deus não quer você. Esquece esse pensamento. Se levanta. Amém, Jesus? Não deixe o diabo colocar esse pensamento em você, não. Você já venceu essa batalha. Essa batalha que você vai tá passando vai glorificar o seu Deus no final. Agora a sua lâmpada tem que continuar acesa. Não deixe ela apagar. Amém, Jesus? Agora sim, volta lá. Que coisa boa. Tem que assumir desafios. O Davi está com um grande desafio. Pela primeira vez está cansado. E quase morreu, se não tivesse cercado de pessoas valentes. Irmãos, pessoas que não são valentes na fé te abandonam. Vão embora, abandona o barco. Se aqueles amigos fossem qualquer um, eles abandonariam Davi, Davi morreria naquele dia. Mas a lâmpada dele não podia apagar. Era aliança. A aliança com Deus é a melhor coisa que você faz. Melhor coisa que você faz é aliança com Deus. Aliás, quarta-feira agora que vem, tem a 5ª lição da aliança com Deus. Está muito forte. Muitos não estão vindo quarta-feira, estão perdendo essas lições. Eu já estou na 5ª lição e cada aliança forte mostrando para você que o nosso Deus é Deus de aliança. Se tiver que fazer uma aliança com você hoje, Ele vai fazer. Porque Ele é Deus de aliança. Está aqui a aliança. Por que você não pega a aliança e vem pegar as lições? Pega as últimas 4 e vem participar dessa 5ª. Quarta-feira agora eu vou falar da aliança de conquista. Deus quer te dar uma aliança de conquista. Mas tem gente que está faltando, porque quarta-feira eu estou cansado demais para vir na igreja. Vê esse cansaço, pelo amor de Deus. Depois de uma mensagem dessa aqui, se você continuar falando de cansaço comigo, eu vou te dar um raspa-coco. Amém? Onde nós paramos? 17, né? Então tá, o Abisai socorre o Davi e diz para o Davi que ele não vai mais em batalha enquanto ele estiver daquele jeito. Versículo 18. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Caramba, esses filisteus são chatos, hein? Que povo chato. O demônio é chato, irmão. O demônio não desistiu do seu casamento, não. Você saiu da crise? Qual foi o casamento aqui que quando aceitou Jesus saiu da crise? E agora é uma bênção. Pode falar, fica com vergonha não. Amém, Jesus? O diabo vai tentar voltar com a crise. Os filisteus aqui, esse povo representa o inferno, irmãos. O diabo não desiste, a gente tem que ficar ligado o tempo todo, em nome de Jesus. Ele é chato pra caramba esse cara. Amém? Que bicho chato. Ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jaeré, Origim, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era a haste como eixo de tecelão. Esse Golias não era aquele, o outro estava morto já, né? E houve ainda também outra peleja em Gate. Caramba, que povo chato o povo dos filisteus. Vou te falar. Onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão, olha aí, ó, os 6 dedos aí. Te falei? Olha os 6 dedos aí. Cuidado para você não ser uma pessoa de 6 dedos, hein? 5 dedos e mais o celular que não sai da mão. A gente pegou essa mania, está amarrado. Vai para o banheiro, vai com o celular. Vai viajar e tem gente que está dirigindo com o celular. Irmãos, dia desses, um tempo atrás, na linha amarela, o cara veio para cima de mim. Então eu só estou aqui na esquerda, só ando pela esquerda. Ele vem. Eu falei, esse cara está perdendo a direção. Aí está tendo infarto, alguma coisa, deu umas buzinadas, ele despertou, sabe, voltou. Era o celular. Ele estava digitando, irmão. E perdeu a noção do espaço, estava vindo para o meu lado. Se eu não buzino, ele ia bater em mim. Celular, o cara sozinho no carro. Aí ele abriu o vidro, pediu perdão. Eu falei, guarda esse bicho, caramba. Se você pegou essa mania, isso é vício, tá?
A internet te pegou e te viciou. Se você está se dirigindo, mexendo no celular, você está viciado. Viciado. Esse vício entrou aqui no seu cérebro como uma cocaína. Você está viciado. Só porque não é cocaína, não é maconha, não é bebida alcoólica, você está achando que está tudo bem, não está bem não. Você está viciado. Você está dirigindo e digitando, dirigindo, olhando o celular, digitando. Você está viciado. Não é uma coisa esporádica. Toda hora você faz isso, você está viciado. Amém, Jesus? E você precisa quebrar isso, antes que o cansaço entre e você fique cansado, e daqui a pouco acontece uma desgraça aí, desculpa a expressão. Estou te falando, irmão. Parece que você tem 6 dedos. 5 mais o celular, que não sai da mão de jeito nenhum. É igual esse gigante aqui de Gatti. Ele tinha 6 dedos mesmo, né? Que bicho feio, grande pra caramba com 6 dedos. A Bíblia fala que, ó, cadê? Aonde? 20. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6 dedos. Caramba, irmão! O homem tinha celular nas mãos e nos pés. 6 dedos. O vício é uma coisa séria, irmão, grave. Eu tô brincando com vocês, tá? Mas o vício é algo... É na mente, domina, né? Domina a sua mente o vício. Então não é só drogas, coisas ilícitas. Né? Eu já falo aqui, já falei outra vez, de um pastor que eu conheci, que o vício dele era café. Poxa, irmão, quando ele falou para mim que ele subia no altar e o obreiro colocava uma garrafinha de café aqui para ele, uma xícara de café, uma xícara, eu bebo água de vez em quando, né? Eu pego. Ele era café. Então ele passava o culto tomando café. Aí eu falei, você está viciado igual um maconheiro. Aí ele, que isso, pastor? Fala assim comigo não. Eu falei, você tá viciado, você é um pregador do evangelho, rapaz. Você vai perder sua vida. O diabo está te dominando, cara. Dominou sua mente. Através desse café aí. E você encontra ele hoje, tem que ver, tá? Ele tem a minha idade, mas ele é mais magricelo. Todo cheio de músculozinho, todo parrudinho. Nunca mais. Ele me ouviu. Eu fui um valente que ajudou ele, porque ele estava cansado já com esse vício aí. Eu fui um valente que falei a verdade para ele. Ninguém falava a verdade para ele. Os obreiros levavam café para ele, em vez de falar a verdade. Aí eu falei a verdade. Quando ele falou para mim, falou normalmente. Quando ele falou para mim, eu falei, quê? Pastor, eu gosto muito. Você não gosta, mas você está viciado. Isso é vício. Você precisa vencer o vício, você precisa ter controle sobre a sua mente. Que negócio é esse? Aí deu uma chamada nele. Valente, às vezes tem que falar assim. Na hora o povo não vai gostar, mas até hoje, onde ele me vê, ele vem me abraçar e agradecer. Pode ter salvado a vida dele aquilo ali. Isso é ser valente. Amém? E aí a Bíblia, só para terminar, vamos terminar aqui agora. E também a este nascera do gigante. Bom, ele era gigante então, 6 dedos nas mãos, 6 dedos no pé. Ele tinha 24 dedos, se for contar no total, né? Eram 24, porque, né? Mais 2 nas mãos e mais 2 nos pés. 24. E injuriava Israel. O diabo quer injuriar você. Porém, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes quatro nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi, pela mão dos seus servos. Deus faz questão de falar, e aqui eu vou terminar a mensagem. Deus faz questão de falar que eles caem pela mão de Davi e pela mão dos servos de Davi. Mas o Davi, na primeira batalha com esses filisteus, nessa batalha aqui, na primeira ele já cansa, e eles colocam Davi para trás deles. Eles eram os amigos, os servos valentes do Davi que ajudaram Davi. Você tem valentes para te ajudar. Só tem que ter a capacidade de buscar essa ajuda. E se não tem ninguém, deveria ter. Mas se não tem ninguém, você tem Jesus, o mais valente de todos. Jesus não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. Os 3 que ele botou lá, os mais valentes que ele tinha, os 3 mais valentes que ele botou para orar por ele, dormiram. Se ele fosse depender da cobertura dos 3, estava muito mal Jesus Cristo.
Mas Jesus não dependeu deles. Fica aí e ore para não entrar em tentação. Eu vou fazer aqui. Jesus não queria que eles passassem pelo que Jesus passou. Se eles tivessem passado, não teriam suportado, não estavam prontos ainda. E Jesus falou com o Pai. Se não tem ninguém, tem Jesus, tem a palavra. Amém, pessoal? É importante que você entenda que a sua lâmpada não pode apagar. Que o diabo vai tentar fazer de tudo para você ser um crente derrotado. Mas Deus fez uma aliança com você quando você aceitou como Salvador da sua vida. E é a mesma aliança que ele fez com Davi. Sua lâmpada não pode apagar. Amém, pessoal? Não pode apagar. E se você for ver na história, eu separei alguns. Não vou ler, não vou pregar, não, só vou ler. Eu fiquei pensando. O Moisés tinha um Josué para ajudar. Pode reparar. Moisés tinha um Josué. O Josué depois teve o Caleb, que estava sempre do lado dele ajudando, quando precisava. O Cícera, que era um comandante do exército de Israel, teve a ajuda da Débora. Quando a Débora, a profetisa e juíza de Israel, falou assim, ó, vai lá que Deus vai te dar para vitória. Eu vou, mas vai comigo, Débora. E a Débora foi o valente que ajudou Cícera na batalha. E o missionário está pregando sobre eles hoje. Se você recebe a mensagem do missionário todo dia, se não recebe, se inscreve lá para receber. A mensagem está muito forte hoje, se você não recebeu ainda. Fala sobre Cícera, como que ele venceu a batalha que deveria ter sido perdida e ele venceu. Mas a Débora foi com ele. Tanto que o Pedro foi o líder valente, da igreja primitivo. Tiago teve um livro escrito na Bíblia. Como é que essa pessoa não é valente? O João teve 4 livros escritos na Bíblia, os 3 deles, 3 de João e mais o Apocalipse. Como é que pode não ser valente um homem desse? Foram valentes. Amém? E o Paulo com Barnabé e o Paulo com Silas. Paulo era valente e tinha sempre um valente ajudando Paulo. Sempre tinha um valente ajudando Paulo. Quem não conseguiu acompanhar o Paulo, Paulo deixou de lado, vai embora. Ou ele falava assim, eu vou embora, não vou ficar aqui com vocês. Porque não eram valentes para andar com ele. Você precisa escolher bem os valentes. Amém, Jesus? Principalmente nas horas de fraquezas. É isso aí. Vamos orar agora em nome de Jesus. Aleluias. Fique de pé. Pai querido, hoje é a Santa Ceia do Senhor. Daqui a pouco nós vamos servir a Santa Ceia. Mas primeiro eu quero fazer uma oração com todos eles. Eu quero pedir a Ti que o Senhor venha visitar o coração deles, porque eu não sei, a maioria aqui eu não sei quais são as batalhas que eles estão enfrentando. Mas eles precisam de valentes. Um dia desse atrás, alguém me ligou. Era o neto. A filha também ligou, era o sobrinho. Entrou em contato comigo, com a minha esposa, pedindo uma oração. Porque